Bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional dos 7 derramamentos do sangue de Jesus. Vamos lá? Vamos começar? Paz do Senhor, meu povo, glória a Deus, aleluia. Hoje já é o 6º dia. Vamos recapitular. Nós começamos com o sangue que desceu da testa de Jesus, depois do corpo ferido, depois da cabeça, do rosto, das mãos e hoje é dos pés. Vamos lá. O sangue que brotou dos pés de Jesus fala sobre propósito e juízo. Transpassaram minhas mãos e os pés. Salmos 22:16, parte B. Eu sozinho pisei no lagar dos povos e ninguém houve comigo. Eu pisei na minha ira e esmaguei o meu furor. O seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei todo a minha vestidura. Isaías 66:3. O sangue que brotou dos pés de Jesus. O contexto. Jesus derramou o seu sangue que verteu dos seus pés quando os soldados o pregaram na cruz. Propósito. Ele derramou o sangue dos seus pés para que possamos estar no propósito perfeito, para que o juízo divino venha sobre os espíritos malignos que operam nas nações. Aplicação. Quando precisamos colocar a nossa vida no propósito perfeito de Deus, quando precisamos crer no desenvolvimento da visão, quando precisamos desalojar espíritos da maldade que operam em diferentes áreas. Benefício. Pode afirmar os nossos passos também de algum ente querido, o propósito de Deus, firmar-nos e crescermos na visão, trazer juízo sobre os espíritos da maldade que se opõem à pregação. O sangue que brotou dos pés do nosso Salvador tem o poder para colocar no caminho correto para que possamos cumprir o propósito perfeito de Deus. O cravo dos pés. Antigamente se usava o cravo para segurar os pés das pessoas que eram crucificadas. Este cravo geralmente era maior do que aquele que era usado para pregar as mãos, pois tinha que atravessar 2 pés, desde o meio até todo o calcanhar. Estando ali pregado, Jesus tinha que se apoiar sobre este cravo e se reerguer para tomar ar, já que seu peito estava extremamente comprimido. Quando ele fazia isso, toda a sua pressão do corpo recaía sobre seus tendões e a dor que isso trazia era indescritível. Satanás tinha uma fixação especial nos pés do Senhor, pois lembrava muito bem do juízo decretado por Deus no Éden. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás entre todos os animais domésticos, entre todos os animais do campo. Sobre o seu ventre andarás e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:14-15. O inimigo sabia muito bem que era Jesus que iria pisar na sua cabeça dessa forma. Tentou fixar nos seus pés a cruz, tentando escapar do juízo que havia sobre ele, mas ignorava totalmente o fato de que o padecimento de Jesus na cruz e o sangue que ele derramou foram estratégias divinas para esmagar todas as suas maquinações de maneira divina. De fato, essa foi a razão pela qual Jesus decidiu suportar todo esse sofrimento, para que nós pudéssemos ser vencedores e andar pelo caminho correto. Propósito. Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:26. Os pés estão ligados ao nosso propósito, pois são eles que levam o caminho correto ou pelo caminho incorreto. Cada passo que damos na vida, nos aproximamos mais do propósito perfeito de Deus ou nos distanciamos dele. Por isso, é muito importante que os nossos pés andem na direção correta. Existem muitas pessoas que creem não ter nenhum propósito na vida,
pois por causa das circunstâncias pensam que é resultado de um acidente, percurso a usar, ou simplesmente que ninguém se importa ou fazem para deixar de fazer. Mas deixe-me dizer algo, sua vida não é nenhum erro. Você não está na Terra por causalidade. Você está neste mundo para que seja um reflexo da glória de Deus. Já pensou que Deus chamou você para que seja parte da missão mais importante de todas? Porque somos feituras suas, criadas em Cristo, para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias 1:5. A parte mais importante do plano. Desta salvação, inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram a graça para que vós era destinadas, as quais foi revelado que não por si mesmo, mas por vós, eles ministravam essas coisas agora, para anunciarem àqueles que pelo Espírito Santo enviado dos céus, pregaram o Evangelho para qual as coisas e anjos bem deram desejo atentar. 1 Pedro 1:10 e 12. Quero que você nunca se esqueça de que Deus te escolheu para que pregue boas novas do Evangelho de Cristo. Você é parte do plano de redenção para toda a humanidade. E a maneira correta para entrar neste plano perfeito é desenvolvê-lo aplicando o sangue que brotou dos pés de Jesus quando foram cravados no madeiro. Os pés e o propósito. Quão formosos são os pés do que anunciam as boas obras. Romanos 10:15. O apóstolo Paulo escreveu este versículo referindo-se a todos aqueles que pregam o evangelho. Note que o versículo não diz bendita boca ou bendito coração dos que anunciam as boas novas, mas ele se refere especificamente aos pés, dando a entender que o propósito divino depende do caminho onde nossos pés têm caminhado. Aos olhos de Deus, aqueles que decidem focar os seus passos no desenvolvimento ministerial são os que têm os pés formados por ele. Por este é o maior propósito. Se você havia pensado que o trabalho ministerial não é para você, eu te convido a permitir que o Espírito Santo encha seu coração do propósito. E o melhor de tudo, que além do chamado, Deus nos deixou ferramenta perfeita para que possamos cumprir o seu propósito de maneira excelente. A ferramenta perfeita. No livro de Mateus, o Senhor nos deixou descrita a missão que todos nós, seus discípulos, temos. Portanto, fazer discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a observar as coisas em que eu tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias da nossa vida, todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, do 19 ao 20. A missão é muito clara, fazer discípulos. Alguns pensam que somente participar de uma igreja cristã é suficiente, ou se envolver em alguma atividade como oração, ajuda social ou outras. Para sermos verdadeiros discípulos de Jesus, necessitamos formar discípulos. O sangue do juízo. Eu sozinho pisei no lagar dos povos. Ninguém ouve comigo. Eu pisei na minha ira e os esmaguei com meu furor. E o meu sangue salpicou as minhas vestes. E eu manchei toda a minha vestidura. Isaías 66:3. O sangue que brotou dos pés de Jesus quando foram cravados no madeiro não somente tem o poder para colocar no propósito feito de Deus para crescermos no ministério, mas também tem o poder de trazer juízo sobre as forças do inimigo. Lembre-se do texto de Gênesis. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo, que tem seu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3:14-15. A palavra nos ensina que o juízo sobre o inimigo se faria através dos pés de Jesus. E por isso, uma só gota do sangue que brotou dos seus pés tem o poder para desatar
o juízo divino sobre a força do mal que opera nas regiões celestiais. Este sangue é como sinal da esmagadora derrota do inimigo sofreu na cruz do Calvário, enfrentando a oposição. É muito comum que na vida cristã encontrar oposição espiritual, pois o inimigo está trabalhando fortemente a mensagem da salvação para que ela não chegue até as pessoas. Existe um grupo de pessoas que não sabe como enfrentar a oposição e muitas vezes, apesar do seu coração ser para o Senhor, não alcançam vitória no mundo espiritual. Outros são conscientes da oposição, mas não enfrentam com as armas corretas. Conheço muitos cristãos que pensam que a guerra espiritual é gritar com o inimigo, dizendo qualquer coisa que vem à cabeça. Você realmente acredita que o inimigo vai prestar atenção em algum grito sem sentido? Mas é claro que não. Para obter a vitória na guerra, terá que usar as armas corretas. Convido você para que quando estiver fazendo uma guerra espiritual, ore aplicando este derramamento. E lembre-se que o sangue de Jesus é a bomba atômica de Deus. Ao usá-lo, você poderá desatar o juízo sobre as forças do mal e começar a viver a vitória, acabando com a oposição que está impedindo você de ter um ministério de multidões. Olha só, o sangue que desceu dos pés de Jesus, ele fala sobre propósito e sobre juízo. Peraí. Aplicação. Quando precisamos colocar a vida no propósito perfeito de Deus, quando precisamos crer no desenvolvimento da visão, quando precisamos desalojar os espíritos da maldade que operam em áreas diferentes. Então a gente fala sobre propósito e juízo. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15 diz o seguinte: Deus está dando a ordem e a maldição, tanto para a serpente, quanto para Adão, quanto para Eva. A primeira ordem, a primeira maldição, ele fala para a serpente. Na ordem da serpente, ele coloca 2 vezes o texto de uma das partes da ordem da serpente, quer dizer, é a parte da ordem. Queria pôr inimizade entre a mulher e a serpente. Quando Deus fala sobre a inimizade entre a mulher e a serpente, fala sobre a isca de Satanás. Toma cuidado, gente, toma cuidado. Eu sempre pergunto para as pessoas, quem é a mais ofendida, o homem ou a mulher dentro de um relacionamento? As mulheres falam, a mulher. Sabe por quê? Não coma a isca de Satanás. Sabe, se você ficar muito magoado com uma situação, pode ser até da sua família. Se algum familiar magoar muito você, pergunta, Senhor, isso é motivo de mágoa ou isso é uma isca? Eu direto, hoje em dia as pessoas elas me ofendem ou quando elas vêm me ofender, eu sempre pergunto para Deus, isso é uma isca? Porque se isso for uma isca, eu não vou cair. Porque o que acontece? Se a pessoa está servindo como instrumento de demônio para me acusar, para me ofender, para me rebaixar, para me trazer uma péssima notícia ou para poder ser sem educação comigo, eu não tenho que cair, eu tenho que ter compaixão da vida dessa pessoa, entendeu? Só que para a gente discernir o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é isca, o que não é isca, a gente precisa ter discernimento do Espírito. Por isso que eu digo a vocês, leiam primeiro João 4. Primeiro João 4, ele é dividido em 2 partes. Primeiro ele fala sobre discernimento de espíritos. Depois ele fala sobre o que é o amor. Então, a gente só vai conseguir entender e discernir espíritos quando a gente está sendo ofendida, se a gente saber que espírito é aquele. E a gente só vai conseguir saber que espírito é aquele com a aplicação do sangue que brotou dos pés de Jesus. Entrou mesmo, Carla, na hora certa. Entendem? Só vai conseguir se você entender onde está o sangue que brotou dos pés do Salvador. Depois você não vai entender. Aí você tudo tá ofendendo, tudo você tá se sentindo ofendida, tudo você tá se vitimizando. Então você sabe o que vai acontecer? Você só vai ter uma vida péssima. Você vai achar que todo mundo te persegue. Você vai achar que todo mundo te maltrata. Talvez a linguagem de amor que uma pessoa te trata não é a sua linguagem de amor, mas é a linguagem de amor dela. Entendeu? A gente não pode ficar comendo a isca de Satanás o tempo todo. Hoje eu olho uma situação e eu penso, será que isso é uma isca? Isso é uma isca de Satanás. Isso é uma isca do demônio para eu cair. Eu não vou cair nessa isca. Eu não vou. Eu me recuso.
a cair na isca do Satanás. Porque está na palavra, este lhe ferirá a cabeça, e este lhe ferirá a cabeça, e você vai ferir o calcanhar dele, entendeu? Quando Jesus derrama a última gota do sangue que tinha no pé dele, ele, além de anunciar o propósito, ele pisa na cabeça da serpente. Isso está declarado desde Gênesis capítulo 3, versículo do 14 e 15. Isso já está feito. Sabe quando eles acham que Jesus vai falar alguma coisa, ele olha para o céu, ele respira e fala: está consumado. Está consumado tudo desde Gênesis. Sabe, a história de Gênesis e Apocalipse só fala de Jesus. O início da fala de Jesus é exatamente esse, Gênesis 3, que ele já, na hora que entra o pecado, Deus já entrega a redenção. Ele mesmo se entrega. Deus mesmo fala: olha, vai chegar uma hora, vai chegar um momento que eu mesmo vou pisar na cabeça de Satanás, através de Jesus. Então, Jesus, sendo Deus, ele pisa na cabeça de Satanás, não com violência, mas por amor. Não com rebeldia, mas com entrega, de uma forma apaixonada. Ele é tão apaixonado. Não existe ninguém mais apaixonado pela humanidade do que o próprio Criador. Se eu perguntar aqui para você que é mãe ou pai, e eu te perguntar: quem aqui é apaixonado pelos teus filhos? Vai ser uníssono praticamente, vai dizer: eu sou mais apaixonado, ou a mais apaixonada pelos meus filhos. Se você que é, sabe, ser humano, cheio de falhas, defeitos e erros, é capaz de ser tão apaixonado assim pelos seus filhos, imagina Deus. Imagina como Deus é apaixonado por você, sabe? O diabo, ele quer dizer que nós não temos um propósito. Todos nós temos um propósito, todos. Mulher, eu vim aqui para a terra para fazer o quê? Gente, para pregar a palavra. Por isso que essas pessoas que não têm Jesus, é muito difícil eles conhecerem o propósito deles. Sabe para que Deus te colocou nessa terra? Para que a palavra não fosse blasfemada. Eu quero te perguntar, ao seu lado, a palavra tem sido blasfemada ou não? Você conhece a palavra de Deus ao ponto dela não ser blasfemada? Ou as pessoas falam besteira, você até sabe que é besteira, não sabe nem contrastar. A palavra não pode ser blasfemada perto de você. E esse é o maior propósito da nossa vida. É que o Senhor nos dê pés para pregar o Evangelho. Olha só que interessante. Vocês sabiam que para poder formar o Brasil, no início das expedições, havia um rei chamado Dom Emanuel. Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Ele manda 12 pessoas para a expedição do Brasil. Olha, vocês não acham que isso é coincidência? Se você, assim como eu, não acredita em coincidências, porque eu não acredito em coincidências, não existe. Existe Jesuicidência, coincidência não. Então, o Dom Emanuel mandam 12 pessoas para a expedição do Brasil. E aí eles vêm para cá, no nome do seu filhote, né? Emanuel, é isso mesmo. Dom Emanuel, ele manda 12 pessoas. Então, Pedro Álvares Cabral, ele vem com mais 11. E aí eles trazem, a única coisa que eles trazem é uma cruz. E aí eles colocam essa cruz lá na Bahia, que eles encontram a Bahia. Tanto é que lá é Terra, aí o primeiro nome é Terra de Santa Cruz. E aí houve na história também, depois, um padre chamado Dom Bosco. Ele teve um sonho com uma cidade, e aí ele teve exatamente o Planalto Central, tá? Olha só, 1700 alguma coisa, depois que já estava perto de fundar o Brasil, já tinha fundado o Brasil. Ele diz que no centro do Brasil, aí ele dá todas as coordenadas, em 1700, haveria uma terra que emanaria leite e mel. E você sabe onde estão as coordenadas da terra que emana leite e mel? Aqui no Distrito Federal. Vocês acreditam nisso? Olha só, haverá de chegar um tempo
E o que isso significa? Significa que o nosso país, ele já está profetizado desde a sua fundação para que ele seja uma terra em abundância. Para que daqui haja o celeiro da palavra de Deus não sendo blasfemada de forma incorreta, né? Poliana, mas tá tudo tão estranho, sim, mas Deus conta com você. Já está profetizado, eu quero saber quem é que vai colocar o pé no arado, quem é que vai levar as boas novas. Vai haver uma geração em que desta geração outras gerações, outros povos, outras línguas comerão e beberão da palavra que vai sair da nossa garganta, dos pés que vai sair do nosso evangelho, onde as pessoas vão conhecer a palavra. Por quem elas vão conhecer a palavra? Já há essa profecia que o Brasil é uma terra santa. Nossa, Poliana, é uma profecia mesmo, né? Juntou com o carnaval, deu tudo certo. Tudo bem, gente. Por que vocês acham que o demônio ataca tanto o nosso país de forma com a corrupção, com a pobreza extrema? Não estou dizendo que tem que ter riqueza, só estou dizendo que não existe a necessidade do nosso povo passar fome, entendeu? Passar fome não. E tem muita gente aqui que passa fome no nosso país. Pessoas passando fome, pobreza extrema, né? Tem muita gente aí com problemas com sexualidade, a sexualização da música. Nós estamos agora exportando uma sexualização extrema da música através das divas do pop brasileiro. Oh, meu Deus do céu. Nós precisamos orar, interceder e declarar a palavra da formação do nosso país. Eles vieram para cá só com uma cruz. Eles fincaram essa cruz. E eles viram que essa terra era boa. Por isso que vieram para cá. No início, eu sei que dizem que falam, vieram ladrões, vieram não sei o que, vieram, tá bom, vieram para trabalhar. Mas sabe quem é que foram as primeiras pessoas que vieram para cá? Real. Juntos à expedição? Judeus. Os judeus, gente, olha só, os judeus contribuindo na formação do Brasil. Os judeus contribuindo com o comércio. Sabe quando eles falam, eles entregavam um espelhinho para o índio, o índio entregava o pau-brasil. Era o judeu fazendo comércio. E isso faz toda a diferença para a nossa história. Você já conhecia essa história do nosso país? Ou você ficou preso naquela história de só veio ladrão para cá, só veio não sei o quê? Veio para construção. Mas quem que comandava isso daqui foram esses 12 da expedição, mais os judeus que eles vieram com comércio. Olha só, Estados Unidos hoje é o país mais próspero do mundo, porque eles abriram espaço para os judeus. Quando houve o Holocausto, os Estados Unidos deixaram todos os judeus que quiseram entrassem. Olha quem é os Estados Unidos hoje. Olha só, Poliana, mas por quê? Porque há a prosperidade do povo judaico. Sabe por quê? Nós somos o Israel espiritual e eles são o Israel físico. Aquele que declarou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aquele que vive a palavra, aquele que espalha a palavra, aquele que tem os pés no propósito do Senhor. Ele é o Israel espiritual. O Israel espiritual vai ser o responsável por levar o Israel físico a conhecer Jesus. Até que a palavra não seja blasfemada. Nós fomos enxertados na descendência de Israel físico, tá? Então, juntou o Israel físico com o Israel espiritual, meu filho, não tem mais nada. Tanto é que grande parte da população norte-americana ela é toda protestante. Toda. Sabe por quê? Porque quando o Israel físico chega, o Israel espiritual chega também. Entenderam? Então, para que eles reconheçam Jesus como seu único e suficiente Salvador, eles precisam entender o que é conviver com Israel espiritual.
E aí, quando vem para a expedição do Brasil, haviam muitos judeus nessa expedição e vieram mais judeus para fazer comércio. Quem estava fazendo comércio eram judeus, só que eles precisavam de mão de obra. Então, eles contaram com os índios e depois contaram com os negros que vieram da África para cá. Aí também contaram com os ladrões que eles eram expulsos de Portugal e mandaram para cá, tudo para fazer um novo país. Poliana, isso foi legal, gente? Foi o que eles fizeram. Isso foi bom? Em certa forma, não. Mas foi o que eles fizeram. Só que na expedição, vieram para cá, as pessoas, quando eles chegaram aqui, eles falaram, essa é a terra da Santa Cruz. Então, o nosso país, ele vai ser celeiro de grandes manifestações do amor de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Você está disposto a ser usado como uma grande manifestação do amor de Deus? A gente está tão preocupado com a nossa conta para pagar? A gente está tão preocupado com o carro que a gente tem que comprar? A gente está tão preocupado com a casa que tem que comprar? A gente está tão preocupado com o telefone que tem que trocar? Está tão preocupado com o nosso romance, sabe? Com o nosso relacionamento, que a gente se esquece. A gente se esquece que o principal motivo pelo qual estamos vivos e o nosso verdadeiro propósito é para que a palavra não seja blasfemada. Jesus, quando ele teve seus pés fincados no madeiro, era como se Satanás estivesse mordendo o calcanhar dele. Você vai morder o calcanhar dele. Então era a vitória do demônio. Era a vitória do demônio sobre a humanidade. Do tipo, peguei o pé dele. Ele ficou 3 anos aqui, atrapalhando minha vida. Eu peguei o pé dele. Só que você sabe o que aconteceu depois disso? Jesus desce ao inferno, pisa na cabeça da serpente, porque ele toma a chave do domínio da minha mão e da sua mão e nos entrega. Onde está escrito isso? Pelo amor de Deus, lá em Pedro, tá? 1 Pedro, dá uma lidinha. Então, o Senhor mudou a nossa sorte depois que os pés de Jesus foram fincados naquele madeiro. Olha, eu não consigo nem mensurar a dor de Cristo. Nem mensurar. É um negócio assim, imensurável. Ele já estava agonizando de dor. Ele já tinha, descido o sangue da testa. Ele já tinha clamado intensamente pela humanidade, de forma que a testa dele, ele já estava com agonia desde a hora da testa dele. Ele, depois disso, a cabeça dele foi perfurada, as mãos foram perfuradas, o corpo dele foi flagelado. Quando a gente estava até contando para vocês no dia do corpo, quando a gente foi estudar sobre a Via Dolorosa, acho que no livro de Mateus, nós fomos fazer o cálculo de aproximadamente quantas chibatadas Jesus tomou. Foi mais de 400. Só podia tomar 39, mas a cada 39 eles mudavam o açoite. Pedaços do corpo, da carne, do sangue de Jesus caíram no chão, foi flagelado, completamente flagelado. Depois, Jesus teve as mãos penduradas no madeiro, Eles pegaram um prego e eles fincaram a mão de Jesus. Depois, eles fincaram os pés de Jesus. Os pés. Eles pegaram um prego grosso e eles bateram com esse prego grosso de modo que transpassassem os 2 pés. Ele não foi amarrado, ele foi pregado numa cruz. E cada gota daquele sangue que cai no chão cumpre uma missão. E o sangue que, quando ele foi pregado, a parte do pé dele, ele veio para cumprir o nosso propósito. Você está cumprindo o seu propósito? Você está sendo uma pessoa que está levando o amor de Cristo onde você vai? Sabe quando você cumpre o seu propósito? É quando você vive uma violência e você exala amor. Você não precisa pregar o evangelho para todo mundo. Claro que precisaria, mas sabe quando te tratam com violência e você trata com amor, com compaixão? Isso é cumprir o seu propósito. Sabe quando era para dizer não, você diz sim. Sabe quando era para deixar ódio e veneno, vingança, e você entrega amor? Olha essa pessoa aqui, Poliana, não dá. Eu vou tacar a cabeça dessa pessoa na parede. Você não vai fazer isso.
Você vai entregar amor para essa pessoa. Sabe por que você vai entregar amor para essa pessoa? Porque você está ali para cumprir o seu propósito. O dia que você se levantar, pronto para cumprir o seu propósito, a sua vida vai ser completamente diferente. Porque quando a gente levanta para cumprir o nosso propósito, a gente faz tudo com base no amor do Senhor. O Senhor está pacientemente esperando o dia que você vai se levantar para cumprir o propósito para o qual você foi chamado. Sabe por que você foi colocado nessa família? Sabe por que você foi colocado nestas circunstâncias? Sabe por que você está aí nesse emprego? Sabe por que você está aí nessa atividade? Para que a palavra não seja blasfemada. Se as pessoas não conhecerem o amor, as pessoas não têm como conhecer o amor se o amor não foi exalado. E você foi colocado onde você está para que você possa exalar o amor de Cristo. Sabe como você honra o sangue? Aí quando eu descrevo para vocês a parte dos pés sendo transpassados, vocês falam, meu Deus, quanta dor. Mas você sabe quando você honra o sangue que desceu do pé de Jesus? É quando você não permite que o propósito não seja cumprido. Sabe quando você honra o que o Senhor tem? É quando as pessoas estão falando e fazendo coisas contra o Evangelho e você fala, eu não. Sabe como você honra o sangue que derramou dos pés de Jesus? É quando seu filho está dando birra. Em vez de você dar 5 chineladas nele, você entende que está faltando amor e que ele precisa de compaixão. Sabe quando você cumpre o seu propósito? Quando você tem um marido grosso e você o trata com benevolência e ele nem merece. Mas não é por amor a ele. Porque se fosse por amor a ele, você já tinha dado as contas para ele faz tempo. Mas é por amor à palavra. Para que a palavra não seja blasfemada através da sua vida. Sabe? Quando você vai até o fim. Sabe quando você tem misericórdia e graça das pessoas? Sabe quando você atende o público e você fala assim, eu vou ser um facilitador. Eu não vou procrastinar, eu vou ser um facilitador. Sabe quando você está dando aula para aqueles alunos e você pensa, talvez a única forma que esses meninos têm de conhecer Jesus é através da minha vida. É quando a palavra não é blasfemada. É aí que você honra e cumpre o propósito que Jesus fez na cruz, derramando o sangue do pé dele. Tem como cumprir o propósito. É quando você vai acima da dor, é quando você não foge do sofrimento. É quando, apesar do sofrimento, você consegue colocar um sorriso no seu rosto. É quando você está sentindo, está concentrada, está focada ali na sua dor, tentando solucionar ela. E a pessoa chega com um problema, você vai ali e você ajuda. É quando você vê que a dor do outro pode ser facilitada. Então, se tiver 2 sentindo dor e você conseguir resolver a dor do outro, então é só um que vai sentir. É assim que a palavra não é blasfemada. Às vezes a gente quer fazer coisas ou a gente quer levar o evangelho a toda criatura. Leva o evangelho dentro da sua casa. Deixe que as pessoas vejam quem é Jesus através de você. Leva o evangelho lá no seu trabalho, na sua escola, né? Leva o evangelho na padaria. Servir, sorrir e amar. É exatamente isso. Sabe quando a palavra não é blasfemada? É quando, ao invés de se vingar, você decide ser uma pessoa misericordiosa. Aí você vai estar cumprindo o propósito para o qual você foi convocada por Deus. Você nasceu, você cresceu, você está aqui até hoje justamente por isso. Se você não tem feito exatamente o que o Senhor tem para você, começa agora. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus,
Eu oro para que através de nós a tua palavra não seja blasfemada, mas ela cumpra o propósito para o qual o Senhor nos ordenou. Que nós possamos identificar o ID do Senhor. Espírito Santo, nos leva a lugares altos, nos faça entender e identificar onde está o teu amor, para que ali a gente possa exercer a misericórdia e a graça. Senhor, um Deus que nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer por nós. Jesus que nos amou de forma apaixonada. Hoje nós o glorificamos, o amamos, o desejamos, declaramos que somos de Cristo, declaramos que o sacrifício de Jesus não vai ser em vão nas nossas vidas. E declaramos em nome de Jesus que todo o sangue derramado na cruz é o sangue que vai nos limpar, nos lavar e nos regenerar. E fazer com que a gente obedeça ao nosso ID. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Chegamos ao penúltimo dia do nosso propósito. Gente, essa semana está sendo extraordinária, né? Hoje é sábado, dia de contemplar a presença do Senhor. Nós estamos vivendo a semana mais importante do cristianismo. Não desvalorize o sacrifício da cruz. Amanhã é o dia mais importante do cristianismo, hoje e ontem. E nós estamos vivendo e vivenciando a paixão de Cristo. Nós estamos reconhecendo que o sangue de Jesus é precioso. Meu povo, até amanhã. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente vai estar aqui para finalizar, no domingo de Páscoa, o último derramamento do sangue de Jesus, que é o derramamento da lateral de Jesus. Só para vocês deixar registrado, nós estamos seguindo este livro, Somente uma Gota do Sangue de Jesus, do César Castelhano, tá bom? Se vocês quiserem comprar, o pessoal diz que tem o PDF dele na Amazon, porque ele não é brasileiro, tá? Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Se Deus quiser, tenha um dia abençoado todo mundo.